pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho da aula de potenciação, né? Já que a gente está trabalhando bastante com a parte de operações com números racionais. E isso aqui também leva a gente a pensar no futuro aí, em trabalhar também com função exponencial, logaritmo e até mesmo radiciação. Então a potenciação é muito importante nessas outras disciplinas e a gente veio aqui também para dar uma olhadinha e entender um pouquinho mais as propriedades que já foram vistas várias vezes aqui, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, definição de potenciação, seja A um número real e N número natural. Definimos A elevado a N como sendo A multiplicado por ele mesmo, N vezes, ou seja, aqui eu tenho um produto entre N fatores com o número A. Então é A vezes A vezes A, o A entra aqui N vezes, beleza? Então vamos ter um exemplo aqui, ó, tá? Menos 2 terços elevado ao cubo, seria menos 2 terços vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços, né? 3 vezes. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos 8, 27 avos, tá? Pela definição da potenciação. Pessoal, então vamos lá, o exemplo B é o seguinte, menos 1,2 elevado ao quadrado. Tá? Já que a gente está falando de números racionais, eu coloquei exemplo aqui com bases racionais. Menos 1,2 elevado ao quadrado é menos 1,2 vezes menos 1,2, que dá mais 1,44. Então, menos vezes menos dá mais, tá? Fica 1,44. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente por enquanto não está falando de expoente racional, tá? Por enquanto é só expoente natural. Depois a gente vai ver isso quando a gente for ver a parte de radiciação, tá? E as suas propriedades. Então, vamos lá. Propriedades da potenciação. O A elevado a M vezes o A elevado a M. Multiplicação de potências de mesma base, conservo a base, somos expoentes. Tá? Da onde vem esse cara aqui? Aqui eu tenho N fatores de A. E aqui eu tenho M fatores de A na multiplicação. Aqui eu tenho N, aqui eu tenho M. Então eu tenho N vezes M fatores A na multiplicação. N mais M. Tá? Próximo exemplo. P2, propriedade 2, A elevado a N dividido por A elevado a M. Nesse caso aqui, ó, eu vou subtrair os expoentes. Por quê, pessoal? Pensa que isso aqui é uma fração. Então eu vou ter N fatores de A em cima e M fatores de A embaixo. E quando eu for usar a lei do cancelamento, equivale a eu ficar com uma quantidade N menos M fatores de A. Tá? A gente vai ver já já isso aqui no exemplo. O próximo é o seguinte, a potência de potência. O A elevado a N, depois tudo isso elevado a M. Quando isso acontecer, eu posso fazer o quê? Multiplicar os expoentes. N vezes M. Por quê? Ó, pensa, pessoal, aqui eu vou ter N fatores de A. Então eu vou ter dentro do parênteses o A N vezes. Só que eu vou pegar cada A elevado, né, cada Azinho lá dentro, e vou elevar a M. Tá? Se lá dentro eu tenho N fatores de A, com o M que está por fora, eu vou ter N vezes M fatores de A, tá? É a quantidade total. Pense em número concreto, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 2. Então eu teria o A uma vez aqui e o A duas vezes aqui, tá? Só que o M seria equivalente a ter A vezes A, M vezes, né? Então vamos pensar que esse cara fosse um 3. Então aqui é 2, aqui teria 2 As aqui dentro, tá? Então eu teria 2 As mais 2 As mais 2 As. No total são 6A, que seria 2 vezes 3, que são 6. Então seria 6 fatores de A. Tá? Propriedade 4, a propriedade da inversa. Então é o seguinte, quando eu tenho uma potência onde o expoente é negativo, pessoal, atenção, o expoente é negativo. Se eu inverter a posição do numerador e o denominador, vai ficar B sobre A, tá? O expoente fica positivo. Então, para que o expoente fique positivo, eu tenho que inverter a ordem da base da potência, ok? Então, ficaria B sobre A elevado a M. Pessoal, isso aqui é uma propriedade que dá para demonstrar. A gente pode ver isso aqui até no futuro próximo aí com mais cautela. Todas as propriedades são passíveis de demonstração, inclusive o A elevado a zero, que é um que eu não comentei ainda, mas vou comentar mais para frente, tá? Mas a gente vai ter que fazer isso com cuidado, porque uma aula só, num tempo curto, não dá para fazer isso. Teria que pegar praticamente uma aula para demonstrar cada uma das propriedades, tá? Mas dá para fazer de boa. A gente vai fazer isso no futuro.
Bom, pessoal, então tá lá. Se eu tenho b sobre a elevado a n, isso equivale ao numerador elevado a n, que é o b elevado a n, e o denominador elevado a n, que é a elevado a n. Tá? Agora, olha lá o exemplo. Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender como que isso funciona. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho menos 2,3 elevado a quinta vezes menos 2,3 elevado a quarta. Isso cai na propriedade P1. E ela diz o seguinte: quando as bases são iguais, eu conservo a base e eu vou somar os expoentes. 5 mais 4, 9. Ah, mas precisa resolver? Só se o exercício pedir. Se tiver escrito simplifique, a conta está pronta, está simplificada. Você pegou duas potências e transformou em uma única potência. Tá? Pessoal, uma pergunta muito recorrente que acontece aqui, o pessoal faz bastante, é o seguinte: e quando as bases forem diferentes? Tá? Para bases diferentes e expoentes iguais, a gente tem uma técnica que a gente vai ver mais para frente, que equivale a gente multiplicar as bases e elevar o expoente comum. Agora, quando são bases diferentes e expoentes diferentes, teria que resolver cada potência e depois multiplicar as duas, tá? Lembra que nas expressões matemáticas, primeiro eu resolvo a potência e depois eu resolvo a multiplicação pela ordem das operações, tá? Vamos lá, o próximo. O b é 2/3 elevado à sexta, dividido por 2/6 elevado ao quadrado. Cai na propriedade P2, tá? Que diz o seguinte: nesse caso, eu conservo a base e eu vou subtrair os expoentes, tá? 6 menos 2 é 4, vai ficar 2/3 elevado à quarta, tá? Pessoal, agora eu tenho potência de potência, que é o item C, tá? Esse cara aqui, que diz que eu devo fazer o quê? Conservar a base. Então vou conservar a base aqui, menos 4,71, essa é a base negativa. E eu vou multiplicar os expoentes. Tá? No caso aqui, 2 vezes 5 vai dar 10. Tá? Também é só para simplificar, não precisa resolver, porque isso aqui a gente perderia muito tempo fazendo essa conta. Próxima propriedade, P4, que é potência com expoente negativo. É onde você inverte a base e troca o sinal do expoente. Estão vendo aqui, ó? De A sobre B virou B sobre A, só que de menos N virou mais N. E aí você distribui no numerador e no denominador o expoente, se caso for necessário. Nesse caso aqui, ó, conservo a base? Não, não conservo, inverto. Só que eu inverto o quê? A posição do numerador e denominador. A base continua sendo negativa, tá? 7/4 vai virar 4/7. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, tá? E eu troco o sinal do expoente, que é 3 positivo, tá, pessoal? Só simplificar, não precisa fazer nada, não. Pessoal, é o seguinte, porque aqui, quando eu falo de inverso, muita gente confunde com oposto, tá? Pessoal, o oposto é em relação a sinal. Vamos pensar na definição de oposto. O que seriam os opostos? São números que estão à mesma distância do zero, só que em sentidos opostos, tá? No caso aí, eu teria menos 7/4 e mais 7/4. O menos 7/4 está à esquerda do zero, a uma distância 7/4. E o mais 7/4 estaria a uma distância do zero, só que para a direita da reta numérica, em relação à parte positiva, que seria mais a distância de mais 7/4, tá? Isso é o oposto, a gente está falando de oposto. Agora, o que é inverso? Inverso são dois números cujo produto dá o neutro da multiplicação e da divisão, que é 1. Então, ó, se eu pego menos 7/4 e multiplico por menos 4/7, menos vezes menos dá mais, 7 vezes 4, 28, 4 vezes 7, 28, 28 sobre 28 dá 1 positivo, 1 inteiro, tá? Positivo, então a gente tem aí dois números inversos, tá? O produto entre inversos dá 1, que é o neutro da multiplicação e divisão, tá? E a soma de opostos dá 0, que é o neutro da adição. Ok, gente? Então essa é a diferença crucial para nós aí. Pessoal, tá aqui, tá? Bonitinha a parte de potenciação. Espero que vocês aproveitem aí. Lembre que essa parte aqui é uma parte muito importante para a gente quando a gente for ver radiciação, logaritmo exponencial e etc. É uma parte da matemática básica essencial para nós. Espero que vocês aproveitem aí e até mais. Falou, um abração.